Irmãos, tudo bem? Jeremias, pega a sua Bíblia para você acompanhar a leitura, por favor. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Entraram? Amém. Acompanhem, por favor, a leitura. Começar do primeiro versículo, tá bom? Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. 3. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ela dizia, passo a ler então parte do conteúdo dessa carta. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, orem a mim, orem a mim, pedindo em favor dela a cidade, pois se ela estiver bem, a cidade, vocês também estarão bem. O 8 continua. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz aí: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei. Eu, o Senhor, estou falando. Amém.
Poderia até continuar a leitura desta carta, ou parte dela, muito linda, que Jeremias a escreve àqueles que foram levados cativos, mas escreve também a nós, hoje, nesta noite. E o trecho desta carta, bastante significativo para a gente, principalmente nos pegando em momentos de fragilidade em nossa vida, pegando a gente em momentos de dificuldades, pegando a gente em momentos que nós precisamos ter esperança. Aliás, gostaria de fazer uma pergunta e você responde aí conversando com seus botões. O que é esperança para você? O que ela significa? Quando ela é necessária? O que ela faz em seu coração? Espera, aguarda, e enquanto aguarda, esperar um pouco mais, esperar novamente e aguardar, e enquanto aguarda, esperar um pouco mais. Esperança. Em nosso caso, a nossa esperança deve residir apenas pelo Senhor, no Senhor. E às vezes a gente erra por uma questão de ordem apenas. Às vezes nós esperamos pelo que o Senhor pode fazer, pelo agir do Senhor, por aquilo que Ele pode interferir em algumas situações da nossa vida. Só erramos nas colocações. Nossa esperança deve ser no Senhor, por Ele, nele. Depositar então todo o desejo que nós temos de que as coisas aconteçam no Senhor, de que as coisas mudem, mas esperar pelo Senhor, não na resolução, nas portas abertas, na saúde, no transpor as dificuldades. Não. Nós, repito a vocês, devemos esperar pelo Senhor, no Senhor, e somente isso. O texto que nós lemos fala de um povo que desobedeceu bastante ao que Deus nos pediu durante um bom tempo, abandonando o Senhor, virando as costas para Ele e seguindo as suas próprias vidas, coisa que nós não fazemos nunca. Trabalhando na sua vida, como diz em épocas de Adão, casando e dando-se em casamentos, e as pessoas tocando a sua vida. Deus cada vez mais ficando de lado, de canto, as pessoas tocando suas vidas. Existiam até alguns enviados, supostamente de Deus, e dizendo àquelas pessoas que o que elas estavam fazendo, Deus se agrada. Deus estava apoiando, casando e dando-se em casamentos, sempre deixando Deus de lado em suas decisões, deixando de se prostrar diante do Senhor. Na verdade, deixando de esperar somente em Deus, esperar por Deus e aguardar. Então, elas cansaram de esperar em Deus e pararam de ouvir o que Deus disse sempre aos seus. Deus diz sempre àqueles que são deles: o caminho deve ser seguido. E aí essas pessoas viraram as costas para Deus. Falo do ano aproximado de 885, 887 a.C., no ministério do profeta Jeremias, enquanto seus contemporâneos, poucos, falavam também a mesma mensagem que Jeremias estava anunciando: voltem-se para Deus, consertem-se com Deus, priorizem Deus em suas vidas. Mas a voz da grande multidão de profetas mentirosos foi mais forte no coração das pessoas, e a voz dos profetas de Deus foi quase que apagada. Vem então o exército de Nabucodonosor e invade Jerusalém, invade a
terra santa em que Deus tinha concedido ao seu povo, e esse exército invade o templo que Salomão fez e que o povo praticava a sua religiosidade, profana todo o templo, profana até o Santo dos Santos, profana os utensílios, desrespeita as regras contidas na palavra, porque para o exército de Nabucodonosor não existia limites. Eles não eram hebreus, não eram o povo de Deus. Invadir, profanar, matar até crianças, estuprar as judias, para eles era apenas um ganho de mais uma batalha. E eles fizeram isso, levaram então para Babilônia a primeira remessa de escravos. Jeremias não foi com aquela leva. Jeremias então, antes dele partir para ficar um pouco na Babilônia, ele escreve uma carta aos primeiros que foram escravos. E a carta que o profeta Jeremias escreve, imagino que é completamente o oposto do que aqueles que estavam escravizados queriam ouvir. A carta seria mais ou menos o seguinte: olha, irmãos do tabernáculo da Casa Branca, contem para mim o que vocês estão passando. Contem as suas dificuldades. A carta que nós esperaríamos do profeta ao nosso coração seria: livramento de Deus, conserto das nossas coisas, portas sendo abertas para nós, algumas situações que nós vivemos sendo mudadas, Deus intervindo. Essas seriam as boas notícias para nós. Amém? Amém. Seriam, que bom ouvir essas notícias. Que bom. Que bom. No sentido bíblico, Deus mudar o nosso cativeiro, transformar as situações difíceis, adversas que nós estamos vivendo. Deus vir com a mão de poder dele e acalmar o mar e dizer: para, tempestade, aquieta-te. Os meninos vão dormir comigo, fiquem em paz, oceano. Seria essa a boa notícia que nós gostaríamos de ouvir. Mas sabe o que Jeremias disse ao povo? Gente, vocês vão ficar aí por um bom tempo. Vocês acabaram de serem deportados, humilhados, nus, em fila indiana, algemados e degolados pelo nariz. Vocês vão ficar aí por um bom tempo. O Senhor manda dizer a vocês que vocês têm que ter coragem. Vocês devem constituir então residência aí na Babilônia. Vocês construam casas, plantem, cultivem, casem com as filhas da Babilônia. E não é apenas por uma geração. Os seus filhos devem casar também com as filhas da Babilônia. Vai demorar um pouco. Vocês precisam aprender uma coisa. Precisam aprender a esperar em mim, a esperar por mim e a desejar. Não vai mudar muita coisa no cativeiro de vocês. Quando vocês aprenderem a esperar por mim, aí eu ouvirei dos céus o clamor de vocês. Eu serei a chave de vocês. E eu responderei às orações de vocês. Eu vou ouvir. E aí sim, eu vou cumprir as promessas que eu tenho dado a vocês. Mas por enquanto, vocês devem aguardar da forma como vocês estão. Não é uma boa notícia. Eu não gostaria de ouvir isso. Eu não gostaria de receber um e-mail de Deus dizendo que as lutas que eu estou passando neste exato momento não vai mudar nada. Que eu tenho, muito pelo contrário, que ajuntar, como diz a letra de uma canção, ajuntar o resto de forças que eu tenho para poder perseverar, ficar firme, e que aquilo que eu estou vivendo neste exato momento não demonstra injustiça da vida, do cuidado de Deus,
injustiça acerca daqueles que ensinaram errado o caminho que eu deveria andar. Não, o que eu estou vivendo é uma demonstração clara, demonstração clara de que eu deveria estar seguindo um caminho e não seguir. Eu fui orientado para trilhar um outro caminho e infelizmente para mim eu não trilhei. Falo àqueles que, assim como os exilados, estão passando alguma situação difícil. Deus nunca foi injusto e não vai ser conosco que Ele vai começar a ser injusto. Aquilo que vivemos hoje, irmãos, dia 22 de agosto, é resultado de uma construção de toda uma vida minha e sua. O que vivemos, sejam momentos bons, ruins, o que vivemos especificamente nesta penúltima semana do mês de agosto é resultado de tudo que nós fizemos neste mês. E se nos identificamos passando algum tipo de luta como aquele povo, se nós nos identificamos com eles, talvez não tão severamente, mas se nos identificamos com eles, é porque Deus não é injusto. Nós tínhamos que ter trilhado outro caminho e a gente não trilhou. Nós tínhamos que ter seguido o Senhor, como diz os Salmos, tendo a palavra dele como uma lamparina para alumiar cada passo da nossa vida, e a gente não conseguiu fazer isso. Irmãos, eu sei que não é uma boa notícia para alguém dar para uma outra pessoa, mas eu também estou abrindo e estou lendo para a minha própria vida da mesma forma. Talvez eu esteja falando não a vocês. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, a segunda desta noite, e você converse a resposta com seus botões, tá bom? Vou então fazer a pergunta. Guarde aí. Talvez eu esteja falando não aos irmãos, talvez não seja a nós a mensagem que eu esteja fazendo uma relação de uma possível situação que estamos vivendo com aquela que o povo escravizado passou. Então eu pergunto o seguinte, você responda aí no seu coração. Essa carta seria para você? Essa carta seria endereçada à sua casa? Teria o seu nome, a orientação de que aquilo que você espera não está tão apropriado. Espere mais no Senhor, espere mais pelo Senhor. Aquilo que aguardamos como Deus desfazendo as coisas de errado que a gente faz em nossa vida, será que é por aí? Deus então seria apenas aquele que limpa a sujeira que nós fazemos? Seria aquele que cata as coisas feias que nós fazemos ao longo da nossa vida? Se não for, fique tranquilo, se a carta não for para você, não tem nenhum problema. Pode ser que ela encontre um coração, talvez o daquele que nos fala. Deus então diz algo àquela nação, ou parte dela, porque estava dividido. O povo ficou na Nova Canaã, Jerusalém e Judá, e todo Israel, e uma parte foi para a Babilônia como escravos. E lá eles obedeceram o que o profeta Jeremias os orientou. Eles estabeleceram residência na Babilônia, assim. Estabeleceram. Eles vão voltar um tempo depois com o profeta Esdras, mas eles estabeleceram. Eles transformaram a vida que eles tinham de adoração no tempo que Salomão fez para eles em adoração
estabelecido. Não tinha mais um templo só, tinham vários núcleos, chamadas sinagogas de adoração. Lá, porque Deus os trouxe de volta, em algum momento do exílio, eles passaram a ouvir Deus. Deus os trouxe de volta, Deus cumpriu a promessa para com eles. Deus os fez prosperar tanto na Babilônia, que quando foram para voltar, quando eles foram, lembram-se de Daniel, quando eles foram para voltar, alguns estavam tão bem estabelecidos na Babilônia, que preferiram ficar. Não quiseram voltar mais para a sua terra. Eles então, em dado momento do tempo em que eles estavam exilados, eles voltaram a ouvir o Senhor. E neste ponto é que eu chamo a atenção dos irmãos, porque enquanto os profetas estavam falando a eles, aos seus corações, estava tudo bem, eles estavam estabelecidos na terra que manava leite e mel, onde por gerações eles contaram as histórias e ainda contam do Deus de Israel, que deu aquela propriedade, aquele espaço a eles, e até hoje aquele pequeno espaço no planeta disputado. Eles, enquanto os profetas estavam falando, eles estavam acomodados, em paz, não deram ouvidos. Foram ouvir onde? No exílio. Voltaram-se para Deus, onde? No exílio. Onde que eles aprenderam então a esperar em Deus, esperar por Deus, aguardar no Senhor, em meio à dor, em meio ao momento como escravos, como consequência daquilo que eles tinham feito. Às vezes, irmãos, não é o que nós fazemos, às vezes é o que nós deixamos de fazer. Às vezes não é o que nós sentimos e deixamos de sentir por Deus e pelos outros. Às vezes não é nem o que nós falamos, é aquilo que fica guardado e nós não conseguimos falar. Aquele povo então recebe de Deus a oportunidade de voltar, e tem algo lindo que Deus fala a eles. Eu quero concluir com a ajuda do Acre com a fala de Deus àquele povo e também a nós, né? Deus diz a eles: eu vou trazer vocês de volta, eu vou trazer, eu vou estabelecer vocês novamente no lugar onde vocês estão, eu vou cuidar de vocês, trazendo-os para a terra prometida novamente. Podem estabelecer, só que vocês precisam compreender uma coisa: colocar a ordem correta. Primeiro tem que esperar por mim. Primeiro tem que obedecer cegamente a mim. Palavras de Deus, palavras do Senhor, palavras em que durante um longo tempo, quase que todo o ministério de um homem, irmãos, Jeremias. E os profetas na época de Jeremias ficavam adultos cedo, 16 para 17 anos. Já começavam a profetizar, instruídos desde cedo nos caminhos do Senhor. Imaginem, durante toda uma vida, ou parte dela, o profeta clamando ao povo para que eles se voltassem para Deus, para que eles alinhassem a vida deles com Deus. Sei que nós já fizemos boa parte desta volta. Tememos ao Senhor, andamos com Ele, amém? Andamos com o Senhor, amamos o Senhor, somos chamados de povozinho do Senhor, geração que Ele elegeu, povo que Ele escolheu, aqueles que estavam predestinados a abrir os seus olhos espirituais e pela fé receberem as boas novas
alguém falou destas boas novas a nós então abrimos nosso coração, a nossa vida, abrimos a porta da nossa casa, da nossa existência. O Senhor passou a fazer parte, sim, mas ainda somos acometidos por males, e às vezes, irmãos, nossa fé dá uma balançada. Tenho visto isso nos últimos dias, infelizmente. E uma das respostas que eu tenho plena certeza que Deus espera daqueles que são seus, que quando estão, a usar termos do profeta Jeremias, sendo moídos como bagaço de cana, quando estão sendo quebrados como barros nas mãos do oleiro, quando os filhos de Deus estão sendo assim tratados por Deus, algo que não pode existir é orgulho. Nunca. Contrapartida a isso, reconhecimento dos seus próprios erros, conhecimento de que nem tudo que o Senhor pediu foi feito, e se prostrar diante dele, não diante das circunstâncias, diante de Deus. Diante de Deus é tido como o Senhor dos exércitos. Sabe o que isso significa? Ele é o general de todos os exércitos humanos que existem, o maioral. É tido como grande eu sou. Sabe o que isso significa? Que não há um termo para nós colocarmos em Deus que o qualifique o quanto Ele é de verdade na nossa mente humana. Que Ele é um grande eu sou, não apenas o eu sou, mas Ele é um grande eu sou. Isso então, irmãos, anuncia para nós uma verdade, de que tendo o general dos generais, tendo o grande eu sou, já basta, já é suficiente. E Deus prometeu ouvi-los, ajudá-los, trazê-los de volta. Deus prometeu estar com eles. Bastava era tão somente eles se voltarem para o Senhor. Deus nunca rejeitou a nós, os seus, nunca rejeitou a sua companhia, o seu braço forte. Deus nunca disse não acerca dele próprio se doar a cada um de nós. Esse não, Ele não disse. Portanto, ao cheiro das águas, pode o broto vir de novo. Não precisa nem ajuda. Ao vento trazendo a esperança da chuva novamente. E Deus plantar a gente. E agora eu quero colocar acerca dos nossos sonhos, do que nós clamamos a Ele, do que esperamos em Ele fazer, daquilo que nós aguardamos, daquilo que é necessário que Ele faça. Quando nós tivermos o nosso coração completamente rendido a Ele e vivermos apenas para Ele, talvez alguns de nós já esteja vivendo isso. Tendo o grande eu sou do nosso lado, todas as batalhas que nós entrarmos, aí sim, nós já entraremos com o Senhor dos exércitos com a gente. E aí não há quem possa contra o Senhor dos exércitos.
Ele nos ajude. E Ele tenha misericórdia de nós. Nos tome em suas mãos e nos fortaleça. Porque embora a notícia não seja boa com relação àquilo que Jeremias falou para a nação, e acredito que também não é boa a nós, porque nosso Senhor já nos advertiu: no mundo vocês vão ter aflições, meus discípulos. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Bom ânimo. Olha, depois da vírgula, a dica que Jesus nos dá: eu venci o mundo. Vocês precisam só me ter. Me tenham, porque eu venci o mundo, diz a nós o Senhor Jesus. Amém. Eu
roubar, ó Deus. Roubar, ó Deus, este esperar no Senhor, Deus. Falamos, ó Deus, até mesmo de coisas aparentemente que são boas, ó Deus, deste mundo. Às vezes, ó Deus, algumas bênçãos, Pai. Às vezes, alguns privilégios, Deus. Algumas coisas, ó Deus, que querem roubar a nossa atenção frente, ó Deus, ao que o Senhor é para nós, Pai. Deus, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa conservar o nosso coração junto do Senhor. Queremos sim, Pai, tornar os nossos pensamentos cativos aos Teus, Pai. Queremos sim esperar somente no Senhor, Deus, porque, como diz, ó Deus, o hino, a canção, ó Deus, os pássaros, ó Deus, as maravilhas deste mundo, ó Deus, por mais belo, Senhor Jesus, que este mundo possa se apresentar a nós, Pai. Ó Deus, nada se compara, Senhor, à maravilha de estar junto do Senhor, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor possa, Pai, realmente, ó Deus, despertar em nós esse desejo, esta esperança, ó Pai, de desejar o Senhor a cada instante, ó Deus, do nosso vida. Senhor, o Senhor é muito melhor do que as bênçãos, Pai. O Senhor é muito melhor do que os benefícios que podem ser oferecidos, ó Pai. Ó Deus, a Tua presença nos basta, Senhor Jesus. Ó Deus, eu recordo-me, Senhor, daquele texto onde o Senhor nos ensina, ó Deus, que Maria, junto aos Teus pés, Jesus, escolheu a boa parte. E ouvir a Tua voz, aprender do Senhor, era algo que ninguém poderia roubar dela, algo que ninguém poderia tirar dela, Senhor. Pai, em tempos, ó Deus, de dificuldade, em tempos de crise, ó Deus, em tempos, ó Deus, onde tudo deseja roubar a nossa atenção, Pai, nós queremos sim estar aos Teus pés, Pai. Queremos aprender a ouvir somente a Tua voz, Pai. Pai, diante de tantas vozes que têm sido faladas, diante, Senhor, de tantas coisas que têm sido ouvidas, ó Deus, e escutadas, acalma o nosso coração, Pai. Acalma o nosso coração, Pai. E torna, Senhor, o nosso espírito sensível a distinguir a Tua voz, Deus, somente a Tua voz, em meio a tantas coisas que se ouvem hoje, Pai. Queremos aprender a ouvir a Tua doce voz, Pai, para assim sermos conduzidos nos Teus passos, para assim sermos guiados, ó Deus, no nosso dia a dia, Senhor, não importando as circunstâncias ou os caminhos que trilharmos, ó Deus, basta apenas aprender a ouvir a Tua voz. Por isso, Deus maravilhoso, Espírito Santo maravilhoso, porque és Deus em nosso viver, Deus que atua em nós. Nos ensina, Espírito, dá-nos discernimento, dá-nos fé, dá-nos paz, esperança no Senhor, e conduz as nossas vidas por esse caminho de excelência, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa comida, que a nossa bebida, Deus, seja fazer a Tua vontade, Pai, seja honrado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada contigo. Ajuda-nos a esperar somente no Senhor. Nós oramos assim nessa noite. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor nos despeça na Tua paz, na Tua proteção, no Teu cuidado, Senhor, nos livrando do mal, nos livrando, Senhor, do nosso inimigo, escondendo as nossas vidas no Senhor, Pai. Prepara-nos e capacita-nos para esses próximos dias que queremos viver, Pai. Leva-nos em paz para o nosso lar, Deus. Abençoa a nossa casa, que haja paz em nossos lares, em nossos muros, Pai. Que haja paz, ó Deus, nos nossos relacionamentos, Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor, conduza as nossas vidas esses dias, Pai. E usa-nos como testemunho vivo do Senhor. Usa-nos como testemunho vivo de quem Tu és, este general, este Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos que nós ouvimos nessa noite, Pai. Ajuda-nos a testemunhar o Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos assim, pedimos a Tua bênção. Agora no Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê um abraço ao seu irmão. Nós estamos encerrando este tempo aqui. Desejei a paz do Senhor. Sábado novamente estaremos juntos para bendizer o nome do Senhor. Amém.